Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura e para aqueles que amam estudar a história da igreja, amam conhecer a história da igreja. Essa obra, ela trabalha os 3 primeiros séculos da história da igreja, envolvendo aí os dons espirituais. Ronald Kidd, a continuidade dos dons espirituais na igreja primitiva, uma análise dos dons do Espírito durante os 3 primeiros séculos da igreja cristã. Durante os 3 primeiros séculos, ou os primeiros 3 séculos da igreja cristã. E Ronald Kidd, quem é ele? Vamos mostrar aqui rapidamente para vocês. Está aqui a foto dele, ó. Ele é graduado pela University of Manitoba, Universidade de Manitoba, mestre pelo Lutheran Theological Seminary e doutor pela Universidade de St. Andrews, muito famosa, muito conhecida, né? Foi professor em inúmeras instituições, entre elas o Easter Pentecostal Bible College, St. Paul University e McMaster Divine College, e professor emérito de História Cristã pela Tyndale University. Escritor de diversos livros e artigos, foi pastor fundador da Kanata Pentecostal Church e, mais recentemente, tem servido como pregador associado na St. Peter's Anglican Church, em Coburg. Então é um mestre, doutor em História da Igreja, um conhecedor nato, tá? É um erudito pentecostal, né? É um erudito pentecostal que conhece bastante História da Igreja, e nesse livro ele faz uma análise sobre os dons do Espírito, mostrando que os dons espirituais continuaram, né? Eles não cessaram. Os dons nunca cessaram. Sempre eles estavam ou esteve em atividade no decorrer da história da igreja. Então, até para você aí que defende o cessacionismo, essa obra é maravilhosa. Eu respeito muito os cessacionistas, apesar de não concordar com eles, os nossos irmãos aí cessacionistas, tá? O que nós devemos combater não é os dons espirituais. O que nós devemos combater são os exageros, os excessos. Os excessos, os abusos devem ser combatidos, não os dons. Fazer aquilo que Paulo fez em Corinto, né? Paulo não combateu os dons, Paulo combateu os abusos e orientou a igreja como devem ser usados os dons do Espírito. Paulo ensinou a forma correta, e é isso que nós devemos fazer, é ensinar. A obra possui 128 páginas, então é uma obra pequena, mas o conteúdo é vasto, maravilhoso. Essa obra foi lançada, já faz tempo que eu tenho ela, né? Inclusive eu tenho que fazer muitos reviews aí, tem muita obra para fazer review. Aos pouquinhos nós iremos fazendo, tá certo? Que é a obra de 2023, do ano passado. Ele fala aqui, ó. A questão que quero levantar é: o que aconteceu depois desse primeiro período da vida cristã? Em particular, da vida cristã, em particular, quero abordar o intervalo entre o final do século I e cerca de 320 depois de Cristo. Traço a linha aí porque o Concílio de Nicéia foi realizado em 325 e serve como uma espécie de divisor de águas na história da igreja. O celular está um pouco embaçado aqui. Pronto. Passos foram dados conscientemente para fortalecer as coisas na igreja, tanto em termos de doutrina quanto de prática. Continuaram os cristãos a pulsar com a vida do Espírito durante todo esse período? Ele faz a pergunta e no decorrer do livro ele vai responder que sim, os dons continuaram. Os dons
continuaram. Aqui ele vai trabalhar, essa obra foi lançada em inglês, né, em 2014, e ano passado a CPAD trouxe, né, traduziu aí para o português, a obra maravilhosa. Aqui você tem os agradecimentos, o prefácio da obra e aqui o sumário, né. A obra tem 9 capítulos e cada capítulo ele vai trabalhar aí os pais da igreja, ele vai trabalhar obras que foram importantes, como o Pastor de Hermas. Ele vai trabalhar aqui as Odes de Salomão, uma obra importante. Ele vai trabalhar uma obra que é fundamental, a Didaquê, também conhecida como o Manual dos 12 Apóstolos, que ali traz a questão, várias coisas, como em relação a como reconhecer os falsos profetas, como reconhecer os verdadeiros pregadores, os verdadeiros homens de Deus, como celebrar a ceia, como separar um ministro, um bispo, enfim. A Didaquê é um documento primordial e você pode até baixar em PDF. Caso você queira. Então são 9 capítulos e ele trabalha aí, como eu falei, os pais da igreja, citando vários, né? Vai citar os pais gregos, vai citar os pais romanos, né, que eram de Roma, como Tertuliano, Cipriano e por aí vai. Vai citar os pais ali bem do início, né? Como Irineu de Leão, Inácio de Antioquia, Clemente de Roma, enfim. Então são 9 capítulos aí maravilhosos. E citando esses pais e também essas obras que eu falei aqui para vocês, sempre o foco é os dons espirituais. Então tá aqui, agradecimento, prefácio, introdução. Aí o capítulo 1, da igreja emergente, que ele vai citar ali o início, né? Capítulo 2, o início que começa ali o primeiro século, segundo século, por aí vai. Capítulo 2, das sombras. Capítulo 3, do espírito da mente. Capítulo 4, da periferia da igreja. 5, dos bispos. 6, da heresia e superstição. 7, de Roma. Capítulo 8, de Cartago. E o capítulo 9, do Oriente Grego. E aqui você tem a conclusão. De Cartago aqui ele vai citar os pais romanos, né? Como Tertuliano, muito conhecido. Grego, ele vai citar o famoso Orígenes, citando ali a obra dele contra Celso. Celso, um herege, um crítico do cristianismo, e ele cita ali várias passagens, né, dessa obra de Orígenes contra Celso. Aqui os pais ali também de Roma, e por aí vai. Então deixa eu pegar aqui, rapidamente um capítulo, mas antes você tem aqui a introdução, que é muito importante você ler as introduções de qualquer livro que você tem aí, porque vai te dar aquilo que o livro vai trabalhar, que o livro vai tratar, como ele vai trabalhar os capítulos, né? E essa introdução aqui, ela é curta, mas é muito importante. E deixa eu ler aqui uma pequeno trecho. Aqui, Neste estudo abordaremos todo o corpo de literatura cristã produzido entre cerca de 90 e 320 depois de Cristo, do ano 90 até o ano 320 depois de Cristo, abordando aí toda essa questão dos dons espirituais, e ele vai demonstrar que os dons não cessaram, tá? Pega aqui o capítulo 1 rapidamente, que ele começa aqui falando, né? Introduzindo o assunto. Aí ele vai citar a Didaquê que eu falei para vocês, também conhecida como Ensino dos 12 Apóstolos, né? O Manual de Ensino dos 12 Apóstolos. A Didaquê, ele vai citar aqui várias passagens da Didaquê, um documento assim fundamental que instruía
a igreja como lidar com os falsos profetas, os falsos mestres, como reconhecer os falsos mestres, como separar obreiros, como celebrar a ceia. E a Didaquê é importantíssima. Inclusive a Didaquê falava ali e demonstra, né, que os dons espirituais, você vê isso, os dons espirituais existiam. A Didaquê, ela foi escrita ali possivelmente na Síria e era um documento que era reconhecida, foi reconhecido não só na Síria, mas em todas as igrejas, né? Depois de citar Didaquê, vai citar Clemente de Roma, um teólogo importante, né? Ele escreveu uma carta à igreja de Corinto, e você vai ver nessa carta que aqueles problemas que Paulo enfrentou quando ele escreveu as suas cartas ali para Corinto, depois de anos, né? Anos, você vai ver que na carta de Clemente a Corinto, a igreja de Corinto, os problemas continuavam. Então era uma igreja complicada, né? O que Paulo falou para eles não resolveu porque eles não acataram. Ele fala um pouquinho de Clemente de Roma. No fim do século I de nossa era, em nome da igreja romana, ele endereçou uma carta à comunidade cristã em Corinto. As dificuldades surgiram lá e ele estava tentando restaurar a ordem. Que ele continua falando, que eu não vou ler por causa do tempo, né? Mas essa obra do Clemente de Roma é importantíssima, né? Interessantíssima. E possivelmente ele conhecia as cartas de Paulo aos Coríntios, com certeza, porque ele cita, né? Inclusive passagens da carta dele são muito semelhantes ao aquilo que Paulo abordou e falou nas suas cartas ali aos Coríntios. Depois vem para o capítulo 2, onde ele continua abordando o assunto, o tema. Aí ele vai citando aqui Inácio de Antioquia, que fala sobre os dons espirituais também. Cita obras que eu falei para vocês lá no início, né? O Pastor de Hermas. Depois vem para o capítulo 3, do Espírito da Mente, que ele vai citar outras obras aqui também, como As Odes de Salomão, uma obra importantíssima também, muito conhecida, show de bola. Depois vai citar, isso aqui é muito conhecido, né? Justino Marte, e vai citar aqui partes da obra dele, aonde ele tem aquele debate, aquele diálogo, né, com Trifão, que era um judeu. Ele vai citar partes aqui desse diálogo. Depois vem para o capítulo 4, da periferia da igreja, que ele vai entrar aqui, vai adentrar ali na metade do século II, e vai continuar falando, né, e abordando sobre aquilo que a igreja falava, os problemas que surgiram, mas os dons sempre esteve presente. Aqui ele cita o movimento que foi considerado herético pela igreja, o montanismo. Não dá para nós abordarmos aqui de maneira profunda, mas uma rápida pincelada. Montano, ele reuniu ali várias pessoas e começou a dar ênfase aos dons do Espírito, como profecia, línguas. O que aconteceu? Aconteceu que houve muitos abusos, exageros. E devido a esses abusos, esses exageros, a igreja condenou esse movimento.
e automaticamente montando, né? Montando. Então aqui ele fala rapidamente do que aconteceu. Muitos eruditos falam que de fato teve manifestações ali dos dons, né? Mas o problema foi os exageros, porque os exageros levam o quê? Levam a heresias, levam a problemas seríssimos. Então esse movimento, juntamente com seu líder, foi combatido. É a mesma coisa hoje. Nós temos que combater, gente, as heresias, combater os exageros. Eu sou continuista, creio nos dons espirituais, mas nós não devemos combater os dons espirituais. Devemos combater as heresias, combater aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Porque os dons devem ser usados de acordo com a Bíblia, de acordo com a Escritura. Vamos continuar aqui, ó. Inclusive, Tertuliano, né? Ele concordou com esse movimento montanista no que diz respeito aos dons espirituais, né? A continuidade dos dons espirituais. Olha, e essa obra aqui, ó, sempre o Ronald Kidd trazendo notas de rodapé maravilhosas, preciosas, como vocês estão vendo aí. Deixa eu caminhar aqui para o final, que eu quero me estender muito nesse review. É uma pena que não dava para ler aqui mais coisas, mas essa obra é preciosa, é maravilhosa, viu? Então ele traz aqui um pouco da história sobre o montanismo. Depois, Celso, que era um filósofo, né, platônico e crítico do cristianismo, aonde Orígenes, os importantes aí pais da igreja, que escreveu muita coisa boa, mas também falou muita besteira, né? E ele foi condenado na história da igreja como herege, mas escreveu muita coisa interessante. Inclusive ele tem uma obra chamada Contra Celso, contra esse camarada aqui, ó, esse filósofo, rebatendo ele. E aqui o Ronald Kidd cita, né? Cita parte dessa obra aí, Contra Celso, de Orígenes. Sempre abordando os dons espirituais. O capítulo 5 ele traz a questão. O capítulo é dos bispos, né? Onde ele vai trabalhar aí outros importantes teólogos, né? Bispos da igreja, chamados aí pais da igreja, como Irineu de Leão, que tem uma obra famosa. Tem várias obras dele, né? Mas uma das mais famosas é aquela Contra as Heresias. Inclusive a Paulo está trazendo aí, já tem bastante volumes, né? Falta outros volumes para completar a série, que é a série ali da patrística, né? Obras dos pais da igreja, é muita coisa. Tem Irineu, você tem Clemente de Roma, Agostinho e por aí vai. É muita coisa. Então aqui ele cita Irineu, o famoso historiador, bispo de Cesareia, Eusébio de Cesareia, que tem uma obra famosa, né? Aquela nome da obra agora, rapaz. História Eclesiástica. História Eclesiástica. Uma obra maravilhosa dele. E sempre o ponto aqui é os dons espirituais, né? Você vê que mesmo com os problemas que tinham, que sempre teve, que a igreja enfrentou, os dons estavam presentes. Capítulo 6 ele vai trabalhar da heresia e superstição. Aqui, ó. Os atos apócrifos. Sempre houve falsos profetas, falsos mestres, e os pais da igreja atacaram bastante, né? Atacaram e defenderam a verdade, sempre contra esses falsos profetas, os falsos movimentos e por aí vai.
ao capítulo 7 de Roma, onde ele vai citar alguns teólogos famosos dessa época, como Hipólito de Roma, está aqui, ó. Novaciano, que é muito conhecido. Depois o capítulo 8 de Cartago, onde ele vai citar aí Tertuliano, famoso pai da igreja, conhecido por cunhar o termo trindade, né? Nós sabemos que o nome trindade, o nome, não tem na Bíblia, mas o conceito está. O conceito está. Então quem cunhou o termo trindade foi esse camarada aqui, ó, Tertuliano. O nome não está na Bíblia, mas o conceito é bíblico, o conceito. Isso qualquer estudante de teologia sabe, né? Tertuliano foi importantíssimo. Escreveu bastante, obras preciosas, inclusive a sua famosa obra em 5 volumes, né? Contra Marcião, que o Ronald Kidd vai citar aqui, ó. Depois ele cita aqui Cipriano. Aí vem o último capítulo, que é do Oriente Grego, onde vai citar aqui alguns pais gregos, né? Como Orígenes, Dionísio, e Firmiliano. E ele conclui aqui, ó. Tá? Deixa eu ler aqui rapidamente uma parte da conclusão. Ele fala, ó, durante os quase 300 anos em que seguimos a igreja, vimos muitas mudanças. É impressionante ver o pequeno grupo de pescadores evoluir ao longo dos séculos até tornar-se uma das características mais dominantes no mundo grego e latino. A igreja cresceu surpreendentemente em tamanho, poder e influência. Quando buscamos explicações para o crescimento, temos de começar pelo próprio Galileu. A sua vida divina e ressurreição dentre os mortos deram a ele o seu magnetismo, mas o envio do Espírito Santo também foi extremamente importante. Ele tornou a verdade sobre Jesus Cristo mais real para aqueles primeiros cristãos, dando-lhes o poder de vencer mal-entendidos, ódio e perseguição. Por meio de sua obra na vida de homens e mulheres comprometidos, o nome de Cristo espalhou-se como fogo. Uma parte de toda essa cena eram os dons do Espírito. Muito frequentemente, ao que parece, Deus induziu alguém a ministrar a outros. Em um momento, seria uma palavra falada, em outro, um ato milagroso, em outro ainda um ato de compaixão. Eram os carismata, os dons, né, do Espírito Santo. Momentos em que a graça de Deus irrompia de maneira especial nos assuntos humanos. Tanto quanto podemos ver, os dons eram parte essencial da vida cristã no Novo Testamento e continuou, tá? Depois ali do período apostólico, e é sobre isso que essa obra trata, né? A questão que levantei foi o que aconteceu depois do período do Novo Testamento. Os dons permaneceram? Então saímos a caminho, seguindo os dons por meio das fontes que temos à disposição quando estudamos a igreja primitiva, que ele trabalhou aí nesses 9 capítulos, né? Essa obra trabalha. Penso que conseguimos chegar a uma conclusão bastante clara. Ao longo dos séculos 1 e 2, os dons permaneceram muito importantes para a igreja. Examinamos material de todas as partes desse período e recorremos a praticamente todos os tipos de pessoas na igreja. Ouvimos bispos e hereges, filósofos e poetas, contadores de história e teólogos. De modo geral, e é óbvio, que deve ter havido exceções em lugares e épocas específicos. A igreja antes de 200 depois de Cristo era carismática. Contudo, as coisas mudam na primeira metade do século III. Ainda encontramos evidência de que os cristãos de língua latina
no Ocidente estavam familiarizados com os dons e abertos a manifestações incomuns da presença de Deus. Temos, porém, de admitir que, mesmo no Ocidente, havia cristãos que faziam um ar de espanto diante dos dons. No Oriente Grego, ouvimos falar apenas de vestígios e vimos que o que as pessoas entendem sobre os dons mudou. Claro que a importância dada aos dons espirituais era passageira. Essa impressão aumenta quando percebemos que uma proporção muito menor de autores cristãos fala sobre os dons nesse período do que antes de 200 depois de Cristo. Os dons não ocupavam o lugar que antes ocupavam na vida e no pensamento da igreja. Esses 3 séculos viram mudanças dramáticas na igreja cristã. No meio de tudo isso, os dons do Espírito desapareceram. Chegou um ponto, por volta de 260 depois de Cristo, em que eles não mais se encaixavam nas comunidades cristãs altamente organizadas, bem educadas, ricas e socialmente poderosas. A igreja não perdeu a alma, mas perdeu esses momentos especiais em que Deus irrompia na vida de homens e mulheres. Olha aí a conclusão dele. Então, a igreja sempre foi carismática nos primeiros séculos ali da igreja. Depois não houve mais, houve uma mudança e a igreja parece que parou de buscar os dons espirituais e houve uma baixa, né? Porque os dons precisam ser buscados, como diz Paulo. Precisa orar. Se você não orar, se você não buscar, fica difícil. Mas ele demonstra que essa obra, dos 9 capítulos, que ele aborda rapidamente, de uma maneira bem sucinta, que os dons eram presentes, mesmo com problemas, com heresias, com situações de conflitos, os dons estavam presentes nos primeiros séculos da história da igreja. Então, se vocês gostaram de mais uma dica de leitura, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acionem o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz mais uma vez, muito obrigado a todos, até as próximas indicações.